você está aqui não para um plantão, mas sim para o meu, o seu, o nosso AnatoCast! Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AnatoCast. Eu me chamo Sara, eu sou aluna do segundo período de odontologia da Unifacisa. O meu grupo é formado por Sabrina Andrade, Beatriz, Ana Luísa e Ana Laura. Esta é a segunda parte da nossa série de podcasts. Na primeira parte, já exploramos 5 assuntos e agora estamos trazendo mais 5 novos episódios. Neste ciclo, eu fiquei responsável por apresentar o quarto tema, que é sobre o sistema vascular, linfático e o sistema nervoso da cabeça e do pescoço. E antes de a gente realmente começar a falar sobre o sistema vascular, primordialmente a gente tem que imaginar uma coisa. Temos que pensar no corpo como uma cidade grande e muito movimentada. E para uma cidade grande e muito movimentada funcionar direito, tudo precisa chegar no lugar certo, na hora certa. Como comida, oxigênio, energia. E quem faz esse papel de entregador do nosso corpo é o nosso sistema vascular. Ele é como uma malha viária do nosso corpo, com estradas, cruzamentos, tudo isso para garantir que o sangue leve o que precisa ser entregue e recolha o que precisa ser descartado. E é sobre ele que a gente vai falar agora. Bem, o sistema vascular ou o sistema cardiovascular, ele é composto pelo coração e vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos, eles se dividem em artérias e veias e capilares, e também em sangue. O coração é o órgão muscular, ele é oco e ele fica localizado no tórax, mais especificamente na cavidade torácica, numa regiãozinha chamada mediastino médio, que é delimitada pelos pulmões. Ele é responsável por bombear o sangue para o resto do corpo, tá? Ele funciona como uma bomba, responsável por impulsionar o sangue para o restante das áreas corporais. Por dentro, o coração ele vai ter 4 espaços, 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios direito e esquerdo são as câmaras superiores que recebem o sangue, enquanto os ventrículos direito e esquerdo são as câmaras inferiores que bombeiam o sangue para o corpo. O sangue ele vai realizar a função de levar o oxigênio e nutrientes aos outros órgãos. Ele vai ser transportado por uma rede de tubulações chamada de vasos sanguíneos, que podem ser artérias, veias ou capilares. Esse percurso que o sangue faz pelas veias, artérias e capilares vai levar oxigênio e nutrientes aos outros órgãos para garantir a sobrevivência dos mesmos, né? Se os órgãos não são vascularizados, não tem irrigação, o órgão vai acabar morrendo, evidentemente. Aí, as artérias, elas carregam o sangue do coração para o corpo. E as veias, elas levam o sangue do corpo para o coração. É um processo contrário, tá? As artérias, elas vão levar o sangue do coração para o corpo e as veias do corpo para o coração, vice-versa. Já os capilares, eles são vasos pequenos, quase que microscópicos, que conectam as veias e as artérias e permitem a troca de oxigênio com as células. Agora, falando um pouco do sangue, ele é composto por células sanguíneas e também pelo plasma, que é a parte líquida do sangue, basicamente. O sangue ele vai se dividir em algumas partes, como células sanguíneas, que vai incluir os glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas. E o plasma vai ser a solução aquosa, o líquido que tem proteína e hormônios. Os glóbulos vermelhos, eles são eritrócitos, tá? Ou hemácias. Eles estão dentro ali das células sanguíneas e elas são produzidas na medula óssea. E uma curiosidade sobre as hemácias é que elas recebem o nome de glóbulos vermelhos porque possuem uma proteína chamada hemoglobina, que tem na sua composição o ferro, que quando ele se oxida, ele vai ganhar a cor vermelha. E é por isso que dá o nome tão característico do sangue, por ser vermelho e tal. Essas células, elas vão ser responsáveis pelo processo de hematose, tá? Que são as trocas gasosas dos pulmões para as células do corpo. E também a remoção do dióxido de carbono das células para os pulmões, que vai ser eliminada através da respiração. E funciona basicamente assim, a hematose. Quando a gente expira o nosso ar, o ar que entra nos pulmões vai estar cheio de O2, né? Oxigênio. Esse oxigênio vai passar dos alvéolos pulmonares para o sangue e, ao mesmo tempo, o gás carbônico, o CO2, que vai ser um lixo produzido pelas células do corpo,
vai sair do sangue e vai para os pulmões para que seja eliminado quando você expirar. Basicamente, a hematose é o sangue entra sujo, cheio de CO2 nos pulmões e sai limpo, cheio de O2, pronto para circular novamente pelo corpo e nutrir as células. Os glóbulos brancos ou os leucócitos, eles são células sanguíneas, mas também fazem parte do sistema imunológico, tá? O sistema de defesa. Ele vai ajudar a proteger o corpo contra infecções, doenças, e existem diversos tipos de leucócitos. Eu vou citar eles aqui. O primeiro é o neutrófilo, eles vão combater bactérias e fungos, eles são os mais abundantes no corpo humano. Os linfócitos T e B, que são os linfócitos responsáveis pela imunidade celular, ativando outras células para combater infecções, enquanto os linfócitos B são responsáveis pela imunidade humoral, produzindo anticorpos para neutralizar os patógenos. Os monócitos, eles combatem infecções e ajudam na recuperação de tecidos. Os eosinófilos, eles atuam contra as infecções parasitárias. E os basófilos liberam substâncias químicas, como a histamina, em resposta à infecção ou alguma alergia. Eles também são produzidos na medula óssea, assim como as células do sangue, e eles também circulam no sangue e sistema linfático do corpo, que a gente vai ver mais pra frente. Eles podem ser ativados em respostas à infecção ou lesão e têm capacidade de locomoção pelos vasos sanguíneos para acessar as áreas afetadas. Já as plaquetas, né, as nossas queridas plaquetas, elas são fragmentos de células importantes para o processo de coagulação sanguínea e também de reparação de lesões de tecidos. Agora, a respeito da vascularização da cabeça e do pescoço, a gente vai ter alguns vasos principais que atuam nessas áreas, como, por exemplo, as artérias. Artérias, que é o sangue indo do coração para os tecidos. A principal responsável por levar o sangue rico em oxigênio do coração para a cabeça e o pescoço é a artéria carótida comum e a subclávia. A artéria carótida comum se divide em dois ramos importantes. A artéria carótida interna, ela vai subir direto para o crânio, sem dar ramos para o pescoço, e vai ser ela quem vai alimentar estruturas importantes do encéfalo, como o cérebro e os olhos. E lá dentro ela vai participar do polígono de Willis, que é uma rede arterial de segurança que garante irrigação constante do cérebro. E também se divide em artéria carótida externa, que é diferente da interna. Ela não vai entrar no crânio, ela se localiza no pescoço e distribui vários ramos que irrigam a face, couro cabeludo, boca, mandíbula, faringe, laringe e glândulas como a parótida. Os seus ramos, eles têm nomes como artéria facial, maxilar, temporal superficial, dentre outros. Além das carótidas, a gente também tem as artérias vertebrais, que sobem pela coluna cervical, passando pelos forames transversos das vértebras. Elas vão se juntar lá em cima para formar a artéria basilar, que também vai participar da irrigação do cérebro. As veias, que é o sangue voltando dos tecidos para o coração, como a gente viu, a drenagem do sangue que já passou pelos tecidos da cabeça e do pescoço, ela é feita principalmente pelas veias jugulares, tá? A veia jugular interna, ela é maior e mais importante dessa região. Por quê? Ela vai recolher sangue do cérebro através dos seios venosos durais, da face e do pescoço. Ela vai descendo paralela à carótida comum e termina se unindo com a veia subclávia para formar a veia braquiocefálica, que vai em direção ao coração. A veia jugular externa, ela é mais superficial e visível no pescoço em algumas pessoas. Ela vai drenar o couro cabeludo, a face superficial e parte do pescoço. A veia jugular anterior, menor, mais anterior, drena áreas superficiais da parte anterior do pescoço. Agora a gente vai falar da irrigação feita pela artéria subclávia, que é uma artéria super importante, tá? Ela nasce no tronco braquiocefálico, como eu já havia citado, do lado direito ou diretamente do arco da aorta, do lado esquerdo. Ela vai passar por baixo da clavícula, daí o nome que ela recebe, subclávia, né? Abaixo da clavícula, e vai soltar ramos que irrigam o pescoço, do ombro e até o cérebro. Esses ramos incluem alguns, como a artéria vertebral, que ele sobe e entra no crânio para irrigar o cérebro, o tronco tireocervical, ele vai soltar ramos que vão para a tireoide, músculos do pescoço e escápula, e o tronco costocervical, que vai mandar sangue para a parte posterior do pescoço e primeira costela,
A artéria dorsal da escápula, quando presente, ela vai para a escápula. Bem, para melhor compreensão desse tema, que é extenso e muito denso e muito difícil de você lembrar, eu trouxe uma como eu posso dizer, uma analogia para que fique mais fácil de entender, tá? Vamos fugir agora do mundo acadêmico um pouco e vamos para um mundo mais de imaginação. Então, para que isso funcione, a gente tem que imaginar o sistema da subclávia como uma distribuição de água. A artéria subclávia é como se fosse uma grande distribuidora de água, tá? Que fica na entrada da cidade. Ela vai receber a água, que no caso é o sangue, de uma fonte maior, o coração e a aorta. E tem a responsabilidade de distribuir essa água por vários bairros do pescoço e até regiões vizinhas, né? Aqui mesclando com o assunto, como ombros e parte do cérebro. Aí, dessa estação, a subclávia, saem várias tubulações menores, que são os ramos. Ela é como se fosse uma cagepa, basicamente. Ela vai distribuir água para vários bairros e vai garantir que todo mundo receba água. Nesse caso aqui, ela vai distribuir, a artéria subclávia vai distribuir o sangue para que ninguém fique, né, escanteado. Os ramos em que elas se dividem, no caso, as tubulações para quais essa estação subclávia manda água, ou melhor, sangue, a artéria vertebral, é como um cano especial que sobe até o bairro nobre, o cérebro, levando água pura direto lá para cima. O tronco tireocervical, ele é como um cano que manda água para áreas mais internas da cidade. Abastece a usina da tireoide, os bairros musculares da frente do pescoço e até a zona industrial do ombro. O tronco costocervical é como uma rede de canos que atende às áreas de trás do pescoço e a primeira rua da cidade, primeira costela. A artéria dorsal da escápula, quando presente, seria como um cano extra que leva água ali para um parque na periferia, a escápula. Esse foi o sistema, né, sistema vascular. Agora a gente vai entrar no sistema linfático, que também é um sistema um pouco denso de você lembrar, mas eu também trouxe a analogia no sistema linfático. Então agora a gente vai conhecer um pouco do sistema linfático, tá? Ele também é conhecido como linfóide. Ele está conectado com outros dois sistemas, com o cardiovascular, que a gente já falou, que é o vascular, e o imunológico, que é o de defesa, que a gente também citou anteriormente. Ele está conectado, né, com outros dois sistemas e ele é formado por uma rede complexa de órgãos, gânglios e vasos que se espalham pelo corpo, transportando um líquido chamado linfa. A linfa é o excesso de líquido intersticial, ele que fica entre as células que vêm do plasma. Esse excesso que penetra nos vasos linfáticos é chamado de linfa, tá? Como ele vem do plasma, ele tem basicamente a mesma composição do plasma. O plasma, que a gente, como falou anteriormente, é do sangue, é formado por vasos sanguíneos, e o plasma, que é uma água, mais ou menos, né? E, além disso, também transporta macromoléculas como proteínas. Então, diferentemente de como era no sangue, agora ele vai transportar também macromoléculas como proteínas, lipoproteínas, ácidos graxos e até bactérias e restos de bactérias, que a gente vai entender mais pra frente o motivo disso. O sistema linfático, ele recolhe tudo isso e forma a linfa. Pode ser estranho, né, você achar que dentro do sistema linfático ele vai carregar uma bactéria? Nossa, que horror! Mas a gente vai entender mais pra frente por que disso. As principais funções são coletar e transportar de volta para o sangue, tá? As principais funções: coletar e transportar de volta para o sangue, remover resíduos e nos proteger contra possíveis infecções. No caminho, tá? A linfa, ela faz um percurso por todo o corpo, tá? E no caminho eles passam por estruturas chamadas de linfônodos, ou gânglios linfáticos, que é um agregado de tecidos linfóides que possuem uma grande quantidade de células de defesa, principalmente de linfócitos, que ao passar por ele, as células do sistema imunológico removem resíduos e patógenos que podem estar na linfa. Então é bom a gente lembrar que a linfa, ela não sabe identificar quem ali é do mal, digamos assim. O que faz mal, ela só sai levando tudo. Quem vai identificar se ali tem algum sinal de malignidade são os linfônodos, tá? Eles são muito... esse processo de
andar no corpo é muito semelhante ao sistema vascular, porque também está conectado por uma série de vasos linfáticos que existem em todo o corpo e que podem estar superficialmente na pele ou profundamente no músculo. Ao contrário do transporte de sangue, eles vão transportar a linfa, e eles são divididos em capilares, vasos pré-coletores, coletores, troncos e ductos. Esses 2 ductos, ele pode ser torácico e o linfático direto, e são eles quem vão dar entrada de volta para o sangue, tá? Então, a linfa vai passar, vai para os linfônodos, vai haver ali a averiguação para ver se está tudo bem, e se tiver tudo bem, pega aquilo ali, joga de volta para dentro do ducto e esse processo se repete. Bom, a maioria de assuntos relacionados ao sistema é sempre muito extenso, né? E tem muitas complicações, é claro. Então, para a gente entender melhor, eu trouxe outra analogia do sistema linfático. E, na verdade, eu gosto muito desse sistema porque ele é um sistema muito... eu diria que ele é um pouco escanteado, mas ele é muito interessante também. Então, a analogia que eu trouxe hoje é relacionada à segurança do corpo, como se o corpo fosse uma cidade enorme. E toda cidade a gente sabe que precisa de um sistema de proteção eficiente, né? Não se aplica ao Brasil, mas... Enfim, para manter tudo funcionando em paz, é importante que tenha ali um sistema de proteção eficiente. E no nosso corpo, quem vai fazer isso é o sistema linfático. Aí você me pergunta assim, e o imunológico? O imunológico também, mas a gente tá falando aqui do linfático. Os linfônodos, eles vão atuar como delegacias de polícia. Essas são as unidades de investigação, né? Como eu falei, vai lá, passa nos linfônodos, há ali uma averiguação para ver se está tudo ok. Eles estão espalhados por todo o corpo, ou seja, por toda a cidade, e funcionam como delegações regionais, cada uma cuidando de uma área específica. Quando algo suspeito aparece, tipo algo infeccioso, vírus, bactérias ou fungo, ou até uma célula cancerígena, os linfônodos são os locais onde essa ocorrência é analisada e investigada, né? Eles vão interrogar o suspeito, tá? Lá dentro vai haver os leucócitos, os glóbulos brancos, que vão atuar como investigadores, vão fazer a interrogação com o antígeno e descobrir se é realmente perigoso ou não. Se for, eles vão assinar todo o sistema imunológico, e é aí que o nosso querido sistema imunológico entra, para conter a ameaça. Os vasos linfáticos, eles já fazem o papel de patrulhamento, tá? São as estradas e as avenidas por onde circulam os carros da polícia, ou melhor, por onde o líquido linfático se move. Então, o líquido, a linfa que se move, funciona como os carros de polícia, tá? É um carro forte que vai carregar resíduos, células mortas, proteínas e patógenos que forem encontrados nos tecidos. Esse material todo vai ser levado até os linfônodos, as delegacias, onde vai ser avaliado e tratado. Ou seja, os vasos linfáticos fazem o transporte das provas dos suspeitos. Já a linfa, que é o líquido que corre dentro dos vasos linfáticos, carrega a informação do que está acontecendo nos bairros do corpo. E como eu falei anteriormente, ele não sabe quem é do mal, né? Não sabe que aquilo vai fazer mal. Ele só leva para que o sistema lá analise, né? Que os linfônodos analisem. Bom, eles vão levar, né, esse sinal de invasão, inflamação ou alteração para ser investigada, e as células de defesa, os agentes especiais dentro do sistema linfático, vão fazer a averiguação, que no caso são os linfócitos B, que vão ser os analistas, eles vão produzir anticorpos específicos contra os invasores, eles vão ficar nas delegacias, nos linfônodos, e produzem armas específicas para o combate. E os linfócitos T, que vão ser os soldados de campo, eles vão sair em missão quando necessário, para acabar com a ameaça onde ela estiver. E também tem os macrófagos, que são os detetives do corpo. Eles identificam e engolem, eles fagocitam e apresentam pedaços dos invasores aos linfócitos. É como se ele chegasse e dissesse, olha, aqui, ronda no bairro, encontrei isso, vamos fazer alguma coisa. E em caso de ameaça ou há ali a alerta de operação imunológica, tá? Quando o invasor é identificado e confirmado, o sistema linfático aciona todo o sistema de defesa, os linfônodos incham porque estão recrutando mais agentes, aumentando a atividade celular e produzindo mais anticorpos. É a cidade se mobilizando contra uma ameaça real. Por isso que quando a gente fica muito doente, normalmente a gente sente os linfônodos do pescoço ou da axila mais inchado. Isso é um sinal que a delegacia da região está trabalhando intensamente para investigar o que houve. Bom, ainda tem também os órgãos responsáveis pela reparação e produção do sistema linfático, tá? Que é a medula óssea, o baço e o timo.
Partindo agora do sistema linfático, a gente vai para o sistema nervoso da cabeça e do pescoço. Eu considero um dos mais complexos que existe. É um sistema bem árduo, eu diria assim, de se aprender, mas também é um dos sistemas mais incríveis que eu já vi. Bom, a divisão dele se baseia principalmente entre central e periférico, SNC e SNP. O SNC, ele vai englobar o encéfalo e medula espinhal. E o SNP o sistema nervoso periférico, é responsável pelas tarefas como, por exemplo, nervo. O SNC, ele é responsável pelas tarefas mais árduas do organismo, como a memória, o raciocínio, desenvolvimento de personalidade. E ele é revestido por meninges, 3 meninges. A pia mater, camada mais superficial e fininha. A aracnoide mater, camada mais intermediária, e a dura mater, que é a camada mais externa. Além desse revestimento, vai ter também os ossos, o crânio, as vértebras, que vão contribuir para a proteção dessas estruturas. E também o líquido que circula ao redor do sistema nervoso central, chamado de licor ou líquido cerebral espinal. Ele vai circular abaixo da meninge aracnoide mater. Falando agora mais um pouco, sobre a medula espinhal, ela vai passar pelo canal vertebral, formado pelos forames vertebrais das vértebras empilhadas, e vai se ramificar em raízes nervosas que vai dar origem aos nervos espinhais, compostas por substâncias cinzentas chamadas de H-medulares, porque parece um H, na verdade. Se você fizer um corte transversal, você vai realmente ver que parece um H. Enfim, ele se divide em cornos posteriores e cornos anteriores. Os cornos posteriores são os neurônios sensitivos e os cornos anteriores, eles são neurônios partindo do SNC para o SNP. O sistema periférico, a gente vai falar dele agora. A gente estava no sistema central, agora a gente vai para o periférico. O periférico, ele é majoritariamente formado por nervos, raízes e gânglios nervosos. Esses nervos, eles podem ser espinhais, que se ramificam a partir da medula, ou então cranianos, que mesmo no crânio fazem parte do sistema periférico. A função desse sistema é conduzir estímulos nervosos dentro e fora. Ele tem algumas classificações. Primeiro, os nervos sensitivos, também são chamados de aferentes. Eles funcionam como sensores, captam estímulos do ambiente ou do próprio corpo, como toque, dor, temperatura, pressão, e levam essas informações da periferia, tipo a pele, os órgãos, os músculos, em direção ao sistema nervoso central, que é o cérebro e a medula espinhal. Então, todo tipo de toque, sentimento que tem ali fora vai ser levado ao sistema nervoso central para que haja ali uma captação. Ou seja, aqui nos sensitivos, a informação vai da ponta para o centro. Já nos nervos motores, chamados de eferentes, eles fazem o caminho contrário. Eles saem do nervoso e vão até a periferia do corpo, comandando ações. Por exemplo, são eles que levam a ordem do cérebro até os músculos para você mexer o braço. Ou até uma glândula para liberar algum hormônio. Nesse caso, o comando vai do centro para fora. E é interessante entender isso porque, se alguém lhe toca, você percebe que o estímulo está vindo primeiro aqui do braço, faz um percurso para poder chegar ao cérebro. Ou se você quer, caminhar, você pensa primeiro e depois você faz. Então, é mais ou menos por aí essa ideia. Então, o aferente, ele chegando ao SNC, são as sensações chegando, e o eferente são as respostas saindo. O nervo é misto, é bom lembrar disso, que o nervo, ele é misto. No entanto, o neurônio não. Cada neurônio, ele tem uma função só. Ele é sensitivo, aferente, levando a informação para o SNC, ou ele é motor, eferente, levando o comando para a periferia. Então, dentro de um nervo misto, você vai encontrar vários axônios de neurônios diferentes. Alguns carregando informação sensitiva, outros carregando informação motora. Mas cada neurônio continua com sua única função, tá? Muito individualista eles. O sistema nervoso periférico, o SNP, ele também tem a própria divisão dele. Ele se divide em autônomo ou somático. O somático é o sistema que você controla conscientemente. Ele cuida dos seus movimentos voluntários, tipo mexer o braço, andar, falar, escrever. Ele usa nervos motores somáticos para mandar ordem para os músculos esqueléticos, aqueles que a gente normalmente tem controle. Também tem neurônios sensitivos que trazem informações do corpo, tipo toque, dor, temperatura, para o cérebro. Por exemplo, você sente que a caneta está escorregando e aí você vai e decide segurar com mais força.
Ou sente que seu celular está caindo, vai tentar segurar com mais força também. Você sentiu com o neurônio sensitivo aqui, mas você respondeu com o neurônio motor somático, né? E aí é aquilo que a gente chama de reflexo, né? Ia deixando cair, mas conseguiu pegar. É o reflexo. Já o sistema nervoso autônomo, ele vai comandar de forma automática, né? Já falo, ele é autônomo, ele tem autonomia para agir. Ele age nos músculos lisos, como a do intestino, músculo cardíaco, do coração e glândulas. Tem duas subdivisões importantes. O simpático, que é o que ativa o corpo para ação, prepara você para lutar ou fugir naquela situação de estresse, medo, afins. Aí acelera o coração, dilata pupilas. Por exemplo, você vê um boi correndo na sua direção, seu corpo entra em alerta, ou você percebe um movimento estranho, assalto, essas coisas. E o parasimpático, que é o que vai acalmar o corpo. Ele vai promover um descanso, a digestão, coisas que você consegue fazer lentamente. Vai diminuir os batimentos cardíacos e aumentar o movimento intestinal. Estimula também a salivação. Exemplo, depois do almoço, bate um sono. Isso é o nosso sistema parasimpático em ação. O tecido nervoso, ele vai apresentar ainda dois componentes principais, dois tipos de células neurônios, ou células da glia ou gliócitos. Os neurônios, eles também são chamados de células nervosas e são responsáveis pela recepção, transmissão e processamento do nosso sistema nervoso. A maior parte dos neurônios tem algumas estruturas em comum, como o corpo celular, e possuem o núcleo das células. Dendritos, que são prolongamentos que recebem estímulos de sensibilidade. Axônio, que conduzem os impulsos nervosos. Grande parte dos neurônios, eles vão ter um revestimento intermitente, tá? Eles não são contínuos, tem ali uma divisão. E ao longo do axônio, a gente chama isso de bainha de mielina, que garante a velocidade de condução dos impulsos nervosos. Então, onde tem ali o revestimento pela bainha de mielina, onde tem aquele revestimento intermitente, tem a maior velocidade de condução dos impulsos nervosos. E os que não possuem o revestimento da bainha de mielina são chamados de nódulos de Ranvier. Esse arranjo de axônio, ele vai permitir uma condução nervosa do tipo saltitante, que faz com que ele passe de forma mais rápida pelos movimentos, pelos neurônios, desculpa. Quanto à classificação morfológica dos neurônios, eles podem ser multipolares, eles têm diversas extensões saindo do corpo celular, dendritos, e esse tipo de neurônio só tem um axônio. Pode ser do tipo bipolares, possuem só um dendrito que se ramifica e só um axônio. Eles são encontrados na mucosa olfatória, retina e aparelho vestibular. E tem os pseudos unipolares, que só possuem um prolongamento que se divide em dois. Um indo ao SNC e o outro indo para o SNP. Esse tipo só se encontra nos neurônios sensitivos na SNP. Esses pseudos unipolares. A gente também tem as características funcionais dos neurônios. Os neurônios motores, também conhecidos como eferentes, levam do SNC para o SNP, controlam glândulas endócrinas e exócrinas, e os neurônios sensoriais ou sensitivos, chamados de aferente, que saem do ambiente e conduzem ao SNC, e os interneurônios, que estabelecem comunicação entre outros neurônios. As funções mais complexas dependem desse circuito, dessas comunicações. Então, os interneurônios, eles têm um papel fundamental no cérebro. No sistema nervoso central, os corpos dos neurônios são encontrados numa substância cinzenta. Lá no cérebro, essa parte é chamada de córtex, e ela fica na periferia do órgão, mas os padrões mudam quando chegam na medula. Onde a substância cinzenta fica, no centro na medula, ela se localiza no centro e ela forma uma estrutura chamada de H medular. Nos locais onde a gente encontra axônios de neurônios, tem uma coloração mais branca por conta da bainha de mielina, que são chamados de substância branca. Bom, por fim, existem 10 células da glia. Elas sustentam, protegem e nutrem os sistemas nervosos. A gente vai ter os astrócitos, eles fornecem a sustentação e nutrição aos neurônios. Os oligodendrócitos, eles são responsáveis por formar a bainha de mielina. As células de Schwann dos neurônios do sistema nervoso central, células do sistema nervoso periférico,
e as microglias, que atuam nos processos de inflamação e reparação do sistema nervoso, e também as células ependimárias, que revestem os ventrículos cerebrais. Na medula espinhal, a respeito dela, ela faz parte do sistema nervoso central, ela é um tubo cilíndrico e ela é formada por tecido nervoso. Tem função de transmitir informações do encéfalo para a periferia do corpo, músculos e glândulas e vice-versa. Coordena atividades musculares e reflexos. Anatomicamente, a medula espinhal ela se inicia a partir do bulbo, no finalzinho do tronco encefálico, e depois do bulbo a gente começa com a medula e ela desce pelo interior dos ossos da coluna vertebral. As vértebras possuem forames vertebrais, que são pequenos orifícios que, quando empilhados, eles vão formar um canal, que é o canal vertebral, por onde a medula espinhal vai passar, como eu falei anteriormente. E é ali onde ela vai ficar bem protegidinha de qualquer impacto. Além de tudo isso, ainda existem nervos cranianos, que são os nervos periféricos que se originam no encéfalo. Eles são divididos em 12 pares. Temos o nervo olfatório, que é ligado ao teto da cavidade nasal e ao bulbo olfatório. Nervo óptico, que vem da retina e vai até o cérebro. Nervo oculomotor, que é o movimento da maioria dos músculos. Nervo oculomotor, que é o movimento da maioria dos músculos dos olhos, mais a pupila. Nervo troclear, que é o movimento do músculo oblíquo superior do olho, que é o olhar para baixo e para o lado. O nervo trigêmeo, que é o nervo da sensibilidade da face, mais a mastigação, dividido em oftálmica, maxilar e mandibular. E nervo abducente, movimento do músculo reto lateral do olho, o olhar também para o lado. O nervo facial, que tem a ver com a expressão facial, mais o paladar nos 2/3 anteriores da língua, mais algumas glândulas. O nervo vestíbulo coclear, que tem a ver com audição e equilíbrio, tem a ver ali com questão de ouvido. O nervo glossofaríngeo, que tem relação com a língua, paladar posterior da língua, deglutição, mais a glândula parótida. Nervo vago, sistema parasimpático de quase tudo, até o intestino, na verdade. Nervo acessório, que tem a ver com o trapézio e esternocleidomastoideo. E o nervo hipoglosso, que tem a ver com os movimentos da língua, dos músculos da língua, né? Claro. Bem, é isso. Eu encerro por aqui. Agradeço a paciência, também a compreensão pela minha forma de explicar. Espero que tenha ficado claro, né? Tudo que eu trouxe aqui é um reflexo da forma como eu mesmo aprendo. Se faltou alguma coisa, eu não sei, mas eu espero ter a oportunidade de descobrir para melhorar. Mas eu tenho certeza que nada do que eu falei aqui vai ser em vão. Pelo menos boa parte dá para aproveitar. É isso. Obrigada. Até o próximo vídeo.